Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aliás, ontem falamos na live, né? 75% dos seguidores aqui dessa página, na verdade, são seguidoras, então sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, passando informações bem bacanas, conversando com pessoas que têm assunto de relevância, porque buscar o autoconhecimento é um processo que nós fazemos na nossa vida, né? Então, cada convidado que por aqui passa, deixa sua mensagem, deixa suas reflexões, e a gente vai pegando um pouquinho daqui, vai pegando um pouquinho dali, e com certeza vai crescendo muito, né? Hoje eu vou conversar com a Diana. A Diana é uma pessoa maravilhosa, que com certeza vai ter uma história muito bacana para compartilhar com a gente. Então, a Diana já está aqui, vou convidá-la a entrar. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, se quiserem colocar perguntas nas caixinhas, tá bom? A ideia aqui é a gente bater um papo, trocar uma ideia e conhecer histórias sensacionais, né? Grande parte das pessoas que passam aqui pelo Mindcast, elas são pessoas que entraram em processo de autoconhecimento e em algum momento esse processo transbordou e aí isso acabou virando carreira, um chamado, uma profissão. E a gente sempre encontra muita autenticidade. E com a Diana não vai ser diferente. Eu vou convidar a Diana para entrar, ela já está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Diana, pode ser que você esteja acessando o seu Instagram pelo computador. E aí eu não consigo te chamar, tá? Fica apagado o botãozinho para mim te convidar. Então, se você puder acessar pelo celular, aí eu consigo te chamar para a live, tá? Me dá um oi aqui nos comentários, só me informando, por gentileza. Porque o assunto que a Diana traz hoje aqui é um assunto muito interessante. Claro que eu sempre coloco uns temas, né? Eu sugestiono temas para os meus convidados, baseado na energia, do que eu sinto das pessoas, do que elas estão trazendo para a gente. E a gente vai conhecer a história dela, mas com certeza, prosperidade e expansão de consciência tem tudo a ver, né? Porque de repente você fala assim, Alex, mas eu conheci pessoas que tinham muito dinheiro e não tinham consciência expandida. Tá, mas aqui a gente tem que observar que prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade vai muito além da questão financeira. Com fluxo de dar e receber. Seja muito bem-vinda, minha querida. O Instagram sempre abre com a câmera da frente, né? É normal, ele gosta de trollar a gente. Fica tranquilo. Aí, professor. Tudo bem, Diana? Tudo bom, professor? Muito boa noite. Obrigada por essa linda oportunidade de fazer parte dessa segunda-feira à noite com você nesta live. Obrigada, professor, meu mentor, meu professor. Nossa, Diana, para mim é muito prazer ter você aqui com a gente, porque a gente fez todo o movimento e você tem um carisma, tem uma energia tão expansiva, tão bacana, que, caramba, quero conhecer a sua história, quero saber como todo foi esse movimento na tua vida, porque com certeza a gente tem muito a aprender contigo, minha querida. Então, de todo coração, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Nós aqui conversamos num formato de podcast para que a gente tenha uma liberdade nos assuntos, na conexão, mas eu sempre tenho um roteiro básico, Diana, que assim, como é que de repente é um pouco da tua história antes do autoconhecimento? Quando é que chega esse ponto que de repente você falou, caramba, e aí vem a transformação? Partilha um pouquinho com a gente como tudo aconteceu e te trouxe até esse momento maravilhoso. Obrigada, professora. Eu vou compartilhar sim. Eu só vou tentar arrumar um pouquinho melhor o meu celular, porque eu estava pensando que ia ser pelo meu computador, né? Como não foi, deixa eu só tentar organizar um pouquinho melhor Fica à aqui vontade. para Eu ver até se eu fico reconheço pra ti. melhor. Pode organizar tranquilamente, Diana, fica à vontade. A sorte é que aconteceu outras vezes de eu tentar trazer a pessoa e não consegui, falou porque o botão não está acionado. Aí depois eu entendi que, infelizmente, pelo computador ele não dá esse recurso. Seria tão mais fácil, né? Se ele desse esse recurso para a gente pelo computador. Verdade. Tá bom, professora, arrumei aí, não fico tão bem, mas tá legal. Estão me vendo, se estão me ouvindo, estamos de boa. Gente, o meu processo evolutivo, ele se deu de formas lindas, lindas. Sempre foram com grandes oportunidades de ter uma expansão de consciência, por conta que não foram nos bons momentos, por conta que sempre foi na dor, sempre foi nas dificuldades que isso aconteceu. Então, quando tinha esta oportunidade em que acontecia algo, porque sabe, né, como funciona? Todos os dias, situações acontecem conosco. E quando essas situações aconteciam comigo,
E eu consegui transcender, transmutar, entender que estava tudo certo como estava e que era uma linda oportunidade para eu me ver verdadeiramente como eu era. E aí acontecia o salto na minha vida. Começou muito bem, né? Adivinha com quem? Com os pais, não é com os pais que sempre acontece? As primeiras dificuldades, as primeiras situações? Então, comigo não foi diferente. Foi com meu pai. Meus pais são do interior, são produtores rurais. E lá o meu pai queria que eu ficasse com ele, ajudando ele. Não era para estudar, não era então para evoluir, crescer. Por quê? Porque era a cultura que ele tinha. Hoje meu pai tem 81 anos, é um senhor muito inteligente. Eu sou muito feliz e grata por tê-lo como meu pai. E então, lá na época, eu tinha 12, 13 anos e o meu pai queria que eu ficasse com ele. Essa era a minha história. E ele imaginava eu lá vivendo com ele como ele teve a oportunidade dele de trabalhar na lavoura no interior. E eu, desde aquela época, então, eu queria algo diferente. Eu queria estudar, eu queria passar num concurso público, que era moda, eu queria me formar. Mas não podia, porque eu precisava estar ajudando ele. E nessas oportunidades, gente, doía muito. Vocês pensam comigo. Vocês querem estudar, subir, evoluir, fazer algo diferente, mas não podia. E eu fiquei muito triste e magoada por muito tempo. Até o dia que eu me dei conta que se o meu pai queria isso de mim, queria que eu estivesse com ele, é porque eu era legal, porque eu era bacana. E não porque eu não era e ele não queria que eu fosse estudar. Ele queria, claro, o meu melhor, mas para ele, para o meu pai, o meu melhor era estar com ele. Ainda que para mim não era o meu melhor. Mas para ele, naquele momento, era o que ele estava me dando de melhor. Quando eu entendi isso, gente, através dessa grande sacada, o meu pai está dizendo que eu sou legal, que eu sou boa o suficiente para fazer o que eu quiser, porque ele me deu o aval. Mas eu podia ter ficado com a mágoa, eu podia ter ficado com a tristeza de não ter evoluído, de não ter feito alguma coisa. O pai não vai me dar uma faculdade, não me pagou. Vocês pensam que eu não poderia? Sim. Mas quando eu me dei conta disso, que ele estava me dando o aval. Quando eu fiz essa expansão de consciência, que eu não podia nem imaginar esse nome, nem nesta época, foi o meu primeiro e grande bingo de forma consciente. Que eu entendi que ele estava me dando o aval para que eu pudesse fazer tudo o que eu queria, porque ele estava dizendo que eu era boa o suficiente. Não foi bem nessas palavras, né, gente? Interessante, interessante. Olha, como é que é as coisas, né? Eu acabei de fazer uma live com a doutora Luísa e ela é fonoaudióloga, falávamos sobre comunicação. E o que você está dizendo para a gente é que as palavras podiam refletir uma coisa, mas a intenção da expressão era outra, né? E essa ressignificação que você fez, eu acredito que foi libertadora, né, Diana? Foi muito libertadora, porque quando eu ressignifiquei e eu entendi, gente, para mim foi tudo de maravilhoso, tudo de bom. Porque eu comecei a seguir os meus passos. E as grandes oportunidades da minha vida se deram exatamente assim. Quando a dificuldade vinha e eu não tinha o que fazer, podia ficar com a mágoa, podia ficar com raiva, podia ficar com tristeza, com dor, porque também passei pela parte da doença, a parte de ter artrite reumatoide, doenças autoimunes. E cada vez que eu tinha dificuldade, a situação se apresentava, o salto acontecia. E é isso que é o meu chamamento hoje. Por isso eu te falei, professor, muito obrigada por essa oportunidade, por contar a minha história, por dizer que você pode estar me assistindo e você pode estar sentindo isso que eu senti. Dificuldades se apresentando na tua vida, com o marido, com pai e mãe, no trabalho. Mas, gente, vem pra cá,
Vamos olhar o outro lado, vamos fazer uma expansão de consciência? Quem sabe ali está a chave da grande oportunidade da sua vida. Você pode muito mais do que imagina. Legal. Concorda comigo, professor? Gosta, em todos os sentidos, Diana. E aí você teve esse movimento da decisão porque até então, até esse momento que você foi tendo, de uma certa forma, a intuição da percepção, porque pelo que você me diz, eu sinto que foi um momento muito autodidata, você com você mesma tentando refletir, conectar. E quando que, de repente, como é que você foi apresentada a esse universo do autoconhecimento, Diana? Como é que isso chega na tua vida? Então, após tudo isso na minha infância com meus pais, como eu contei um pouquinho, eu queria a minha carreira, o que eu poderia fazer. Passei num concurso e fui fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer, né? Queria ser uma bancária. Ok, passei no concurso, fui ser uma bancária, fiz uma faculdade, porém novas situações se apresentam. Dor. Então, fibromialgia começou. E aí eu queria saber o que as dores queriam falar comigo. Que oportunidade é que as dores estavam me dando que eu não estava entendendo, que eu não estava enxergando. E mais uma vez, gente, eu queria algo mais. Eu queria compartilhar com pessoas exatamente o que eu passei e dizer que a pessoa pode fazer diferente. Então, esse foi o meu grande despertar. A pandemia, sim, ela foi ruim, sim, para muitas pessoas. Mas para mim foi uma grande oportunidade de ter mais conhecimento, mais estudos. E hoje eu estou aqui atuando como terapeuta, dizendo para você, se você passa por situações, gente, pode ser a grande oportunidade da sua vida, pode ser a sua grande sacada. Dê a mão, não sofra. Dê a mão, peça ajuda. Professor Alex está aqui, né? Eu estou aqui, nós estamos aqui. Justamente para esse momento. É isso mesmo. É isso mesmo, Diana. Porque a sua fala é interessante, né? Eu estava dizendo um pouquinho antes de você entrar, que eu sempre sugestiono um tema, né, para os meus convidados, mas é muito baseado no intuitivo. Mas é interessante porque o que você está trazendo está tão dentro disso, porque, de uma certa forma, eu fiquei muito curioso. O que você tinha internamente que, assim, não fazia você, por exemplo, ver as dores como uma vítima? Porque é o mais comum, né? Não deveria ser normal, mas é o mais comum. Só que de repente não, de repente você tem esse sentimento, mas você também tem uma crença por detrás disso que é nada vem por acaso. O que faz você sair de um gatilho de escassez e falta, do tipo, coitada de mim, só tenho dor, difícil, para, caramba, eu tenho algo em mãos que eu não entendi. Você muda a polaridade da escassez para a prosperidade mesmo dentro da crise. Isso é seu? Isso é uma coisa que já veio contigo, Diana? Como é que você se deu conta desse movimento? Porque isso é muito, muito poderoso, isso, né? E isso começou, no meu entendimento, pode ser que tenha começado antes, né? Mas quando eu tinha 17 anos, e a minha mãe passou por uma depressão muito profunda. E nesse momento, eu comecei a dar a mão para minha mãe e mostrar o outro lado para ela. Mãe, vem comigo, olha só. Não pensa por esse lado, mãe. Olha quantas coisas maravilhosas tu tem. E eu comecei a mostrar para ela um outro mundo de uma forma diferente do que ela estava vendo. Então foi o meu segundo salto, o meu segundo bingo que eu entendo na minha vida. O primeiro foi com meu pai, o segundo foi com a minha mãe. Quando ela passava por essa depressão, por essa doença, que a gente pensou que talvez não teria volta. Hoje minha mãe também é viva, muito linda, maravilhosa. Cuidou, criou meus filhos, né? E eu dizia para ela que não poderia ser aquilo que ela estava vendo, que havia outra forma. E aí eu comecei a dizer para ela que ela era próspera, que ela poderia ser rica e que ela era rica.
E eu comecei a empoderá-la. Só que eu não sabia que eu estava fazendo isso e nem tinha ideia de todos esses nomes. Legal. E foi a outra grande vitória. Passou alguns anos, eu imagino que aí uns 5 anos, na luta verdadeira com a minha mãe. E eu consegui. Mas segui a minha vida, não é? Eu não queria passar no concurso, eu não queria fazer a faculdade. Eu fui rumo a isso. E chegada a pandemia, depois de tantas coisas acontecidas, gente, foram muitos amigos, foram muitas conquistas. Nesse sentido de ajuda e de transformação. E aí eu comecei a cocriar a minha realidade. E tô falando de prosperidade financeira? Sim, verdadeiramente. Se eu posso, eu consigo. E eu consegui. E eu fui indo, sempre mais ou menos nesta linha que eu estou falando. Nessa transformação, nesta ambição, nesse sentido de dar sentido à vida. Vem comigo, vai dar certo. Olha só quantas oportunidades nós temos. Sim. Você tem uma ressonância muito conectada com tudo isso, Diana. Você sentiu em algum momento que, por ter a ressonância conectada, você tinha algum tipo de auxílio da espiritualidade nessas intuições, essa ideia? Na época, eu não fazia ideia, tá? Na época, eu não fazia ideia. Porém, hoje, e cada dia mais, eles estão comigo, é uma egrégora, nenhuma palavra sai de mim sem a autorização, sem que eles concordem, sem que eles queiram. Eu atendo muitas pessoas nas minhas terapias. E quem é meu cliente que está aqui ou que pode depois fazer comentários, sabe disso. Nenhuma orientação é de mim sozinha. Estamos juntos nessa egrégora. Nenhuma palavra sai sem a autorização deles. Sim. Que Na interessante, época eu hein? não tinha ideia, mas hoje é isso, gente. Sim. Eu não sei se você tem essa sensação, sabe? Eu tenho uma sensação bem parecida com essa tua também. Quando esse processo todo começou, eu também não assimilava nada, não. Eu tava ali pensando, refletindo e tal. Mas depois de muito tempo olhando para trás, eu falo, nossa, mas teve uma vez que eu tive um pensamento ali, que aquele pensamento ele veio de uma forma. Parece que você intui um sentimento assim, um pouquinho diferente. Parece que era uma frequência que meio que estava recebendo. É muito tênue, no momento é o pensamento, mas está tudo bem. Mas por isso que eu te perguntei, porque é muito, muito poderoso esse caminho que você seguiu, porque literalmente ele muda a história da tua vida, da tua família e a tua percepção, né? E aí, como é que foi pôr o pezinho e decidir falar, beleza, agora então eu quero ser terapeuta, eu quero ajudar as pessoas de uma forma. Por onde você começou, Diana? Gente, a gente não quer começar, a gente não sabe como começa. Tudo acontece nas nossas vidas. Quando eu vi, eu já estava atuando. Era colegas do banco, era vizinhos, era amigos. A gente não sabe como a gente começa, porque a espiritualidade ela está conosco e ela vai nos guiando. Então, um dia eu fazia uma terapia com alguém que me falava alguma coisa. Outro dia eu comprava e fazia algum curso de alguma ferramenta. O outro dia eu aplicava esta ferramenta. Até que um dia, nada disso mais acontece. Tu se torna uma terapeuta sem tu imaginar que tu é. Se torna um mentor, eu imagino isso contigo, professor. Tu se torna um mentor sem imaginar que tu já estava mentorando tantos. É verdade. Isso, e assim foi comigo. Hoje eu compartilho as ferramentas que eu aprendi, eu ensino para todos aqueles que desejam aprender, que fazem a sessão comigo. Eu falo, gente, olha, no momento X, eu fiz radiestesia. Em tal momento, eu fiz barras de axis. Em outro momento, eu fiz outro curso. E no outro. E cada dia foi um passo. Por isso é que eu sempre me disponho a dar a mão. Dizer, vem comigo, não sofra, não há motivo. Vamos transformar a tua vida, toda essa tua dor, seja ela de que jeito for, em oportunidade.
É verdade. É verdade. Você disse uma coisa que é muito importante, né? Porque eu acho que essa é a marca registrada da autenticidade do trabalho. Talvez tenha acontecido também com você de uma forma muito parecida, porque como você mesmo disse, é bem isso mesmo. A gente começa a sentir todo esse movimento mudar e a gente começa a compartilhar com as pessoas e fala com um, e fala com outro, fala com outro. E daqui a pouco a gente vê que já está fluindo alguma coisa. E no meu caso, quando chegou nesse ponto, eu falei assim, caramba, estou gostando demais disso aqui, eu queria só fazer isso. E aí é que entra a parte, vamos dizer assim, comercial do processo, né? Nada do tipo, o que dá dinheiro? Ser mentor, vamos ser mentor, ser coach, ser terapeuta. Não, não, eu acho que esse caminho não é um caminho que dá para começar com o mecanismo antes da essência. Quase na essência, eu, sinceramente, Diana, posso assim, ou dar muito certo na minha vida como coach, mentor, treinador comportamental, ou morrer tentando, mas falar para você assim, vai chegar uma hora que eu falo assim, não, deixa tudo isso aí para lá, vou fazer uma outra coisa. Não dá, eu não consigo, é mais forte que eu. Não dá. Isso. A gente vai seguindo um fluxo, não é isso? Vai seguindo um fluxo quando aí tu vê que tu está estagiando, tu está fazendo o teu treinamento sem imaginar que tu está fazendo o teu treinamento, porque tu está ajudando outras pessoas. E a cada dia que tu ajuda uma pessoa, tu está se ajudando. E aí esse movimento desse despertar começa a acontecer. Exato. É isso mesmo. Na transcendência para o outro, nós crescemos, né? Quem cresce somos nós. Quanto mais tu estender a mão para o outro, quanto mais tu ajudar outras pessoas, mais tu está transcendendo, evoluindo, mais você cresce. Aprenda isso. Eu preciso aprender ainda mais, cada dia ajudar mais, compartilhar mais. O nosso estudo, o nosso entendimento, nada mais é do que isso. Isso é ser de luz, poder aproveitar cada oportunidade para uma palavra, para um acolhimento. É verdade. É verdade. A gente chega a um ponto que a gente começa a sentir um peso se não fizer, né? Você sentiu isso também. Vinha coisas na minha cabeça do tipo assim, você não é melhor do que ninguém, mas tem pessoas que estão sem resolver problemas por vídeos que você não gravou, porque o seu ego te dominou, ou você achou que não ficaria tão bom, ou você ficou com vergonha, ou você ficou com medo de crítica, porque isso acontece, faz parte do nosso processo, né? Eu acho que assim, a motivação inicial desse despertar foi mudar a minha vida, sinceramente, Tiago, sabe? Falar, eu não quero viver numa vida de uma crença de aleatoriedade. Poxa, eu quero ter, entre aspas, o controle, pelo menos, de saber que eu posso criar oportunidades. Então, Criar assim, oportunidades. e aí vai para esse ponto, né? Porque aí tá tudo bem, isso eu tenho o eu envolvido e tá tudo certo. Só que para o eu dar certo, tem que dar certo pro outro. Senão, não tem jogo. E aí é o ponto da expansão, porque acho que aí é onde vem o convite para a gente mesmo, porque vai ter que superar o medo, vai ter que superar a insegurança, vai ter que colocar o sentimento mais forte do que a razão, né? E volta para a nossa expansão, né, Diana? E volta para a nossa expansão. E ainda assim, professor, tem algo que eu quero chamar aqui e dizer que a empolgação, o teu sentir, é o que faz você se movimentar. Deixar o que o teu coração está te falando. O que ele fala para você, o teu sentir, esse fluxo, o que te empolga, o que te dá prazer, o que o teu coração vibra. Ali é o seu ponto forte. Porque, gente, todos temos talentos. Eis que muitas vezes nós ficamos abordando as nossas vidas não no nosso talento, no que a gente não é bom, no negativo, no pessimismo, na doença, na dor, na procrastinação, no medo, na raiva, na angústia. Nada mais é do que tu não deixar o teu coração falar. Ah, mas é que eu tenho que fazer porque vai dar dinheiro. Ah, mas eu tenho. Sim, nós precisamos de dinheiro, é verdade. Sim, mas nós podemos combinar o dinheiro com aquilo que faz sentido para você, para que a prosperidade entre na sua vida. Sim, Concorda, professor? totalmente, Diana. Você tem uma coisa que eu venho intuindo de um tempo para cá, que é um gatilho muito forte que eu deduzo que já é um gatilho de escassez, é quando, por exemplo, eu conecto com pessoas que
trazem muito a afirmação de que estão sem tempo. Eu acho que essa é a primeira ilusão da falta da escassez é tempo, que tempo é vida. Se eu não tenho tempo, o que me adianta ter qualquer outro tipo de coisa? Mas é claro, né, Diana? A gente vai percebendo que muitas vezes isso, a própria frase eu não tenho tempo é aquilo que a pessoa preferiu acreditar para muitas vezes até não olhar para dentro dela mesma e ver que talvez aquele caminho que ela escolheu não é o caminho que faz sentido para o coração dela. Porque de ano, tanto de pessoas assim que procuram mentor e tal, nesses processos, com a ideia de, eu não consigo ter constância, eu não consigo manter. Esses dias eu estava fazendo uma sessão com um cliente meu, e ele falou, Alex, estou começando a desenvolver meu Instagram, o Instagram está crescendo pra caramba e tal, não sei o quê. Agora estou estudando o meu público, para a partir do momento que eu estudar meu público, saber qual conteúdo eu vou desenvolver. Eu falei, cara, olha, eu quero ter uma sugestão, acho que você devia fazer o campo contrário. Porque se você não tiver a liberdade de colocar aquilo que está na sua essência para conectar com as pessoas certas, pode ser que você venha a ficar refém de uma construção que aí vai chegar uma hora que vai ficar maçante, vai ficar sem sentido e você não vai conseguir manter, porque a gente sabe. Encontrar o que se ama fazer não é, é diferente de encontrar algo fácil, porque eu acho que muitas vezes as pessoas confundem isso, né, Diana? É muito mais desafiador a gente entrar dentro daquele campo que força, principalmente o nosso tipo de trabalho, que é um trabalho que faz com que naturalmente nós temos que ter vamos dizer assim, a abertura da exposição. Porque é diferente, se eu faço xícaras, eu faço xícara aqui quietinho, você não sabe de mim, eu não sei de você, e aí eu produzo e só falo das minhas xícaras. Mas e quando o nosso trabalho exige que a gente fale de nós? Porque o que você estava me falando me fez pensar muito na questão da aceitação, né, Diana? Na aceitação, exatamente, de tu aceitar quando o teu coração fala. Porque, às vezes, bastante, nós sufocamos o que verdadeiramente quer sair. Nós não permitimos, nós não aceitamos, porque entra o julgamento, professor. Nós julgamos que não vai ser bom, que não vai trazer dinheiro, que não traz prosperidade. Então, quando entra esse julgamento, a gente não consegue fluir, a gente não permite. Mas por que? Olha só, todo mundo, a história de todo mundo, né? Todos têm um emprego tal, passam num concurso. Como que eu vou fazer para ser próspera, feliz e linda sem passar num concurso público? Então, se eu deixo o meu coração falar, se eu ouço ele falar, eu permito que eu possa ser feliz, eu permito que eu possa vir a fazer o que eu tenho vontade de fazer. Sim, totalmente. E isso é a expressão pura, né, Diana? Exatamente. Exatamente. Esta permissão, liberar esse julgamento que nós temos, esse julgamento interno. Sim. Que detona todo o nosso processo de criatividade, né? Porque aí a gente cria caminhos, entre aspas. Você já deve ter assistido um documentário chamado Samadhi, ou Samadhi. Se você não assistiu, eu vou te mandar, depois você vai gostar bastante. E tem uma parte do Samadhi que ele fala assim, nós queremos sair da prisão sem perceber que nós somos a prisão. E aí, Diana, eu ouvi aquilo e falava, como assim? Como assim eu sou a prisão? Como assim? Sabe, não encaixava. E depois me soou tão simples. A sua prisão é as regras conscientes e inconscientes que você mesmo está determinando sobre você, que obviamente te limitam. Caraca. Exatamente. Exatamente. Então, entramos aqui um pouquinho só, né, professor? Como é que você julga o seu pai e a sua mãe? Seu marido, sua esposa, seus filhos, seu chefe? Qual é a crença que te limita sobre tudo isso? Porque esse mesmo julgamento que tu faz do outro é quando você fala de você mesmo. É quando você libera uma parte de você. E quando tu baixa esta barreira, tu baixa essas muralhas, e você passa, ok, ele é assim,
O que eu posso fazer para que eu flua melhor? Tu baixa essas barreiras, tu baixa essas muralhas, tu passa a compreender e acolher o outro, e é ali que você transcende. Não é no julgamento. Não é. Exato. Não, não é fácil, não é tão facinho, professor, porque a gente sabe isso, a gente já experienciou, nós estamos aqui para uma grande experiência. Não é tão facinho, mas pensa comigo, um passo cada vez, um dia cada vez, para que a gente juntos possa chegar em algum lugar. Essa aceitação também conta, né, Diana? Aceitar o tempo que a gente consegue lidar, né? Porque às vezes na mente a gente pensa, vou fazer isso, isso e aquilo, e dá a impressão que assim, amanhã eu vou resolver tudo. Mas tem uma diferença, às vezes, de eu pensar em tudo que eu tenho que resolver, mas entender que, pera um pouco. Talvez se eu tenho 5 coisas para resolver, eu não vou conseguir resolver esses 5. Talvez eu resolva uma por semana. Mas tá tudo bem, aceita, porque daqui 5 semanas você resolveu tudo. Se não você quer resolver tudo, amanhã não vai resolver nada. Não vai resolver nada. E daí entra aquelas dicas, né, professor? Eu, pelo menos, sempre falo, gente, papel e caneta. Papel e caneta, coloca aí. Ó, para essa semana, eu tenho isso, 5 coisinhas, aqui estão elas. E você pode ir, então, fazendo para não entrar na procrastinação. Eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo. E aí você não faz nada e você fica naquela roda. Eu não fiz nada, mas eu tenho muito para fazer. Então, se você fizer uma ação, já vai te dar a sensação da realização. E se você realiza, bingo novamente. Isso. Nossa, é sensacional o que você está trazendo. Eu acho que assim, umas 4 horas de live a gente chega na metade para falar todos os assuntos que vão fluindo aqui, viu, Diana? Porque é É verdade. extraordinário. A prosperidade nesse sentido, ela começa como um estado de espírito, correto? Correto? O teu sentir, sim. Tecnicamente, eu não preciso que nada mude nesse instante fora de mim para sentir a sensação de prosperidade dentro daquilo que eu já tenho. Eu vou te dar um exemplo simples e você me fala se faz sentido. Eu tava para trocar de celular um tempo atrás, e aí o que eu tinha dito para mim mesmo, né? Eu falei, como eu faço as lives aqui, toda a edição eu faço no meu celular. Então, depois eu vou baixar nossa live no celular, vou fazer os cortes e tal. E eu pensei, nossa, eu preciso de um celular com mais memória, porque senão eu não dou conta de fazer todos os cortes, arquivar tudo no celular. Só que aí veio um gatilho. Veio um gatilho e falou assim, pera um pouco. Você está dizendo para você mesmo que você precisa de um outro celular, porque esse aqui não tem espaço suficiente. Mas você já usou o espaço suficiente dele? E aí eu peguei o sentimento de falta que quando a gente dá uma vacilada, ele invade a gente. Porque é aquela frase que diz assim, seja fiel no pouco e eu te colocarei no muitos, para mim reflete, use da melhor forma que você pode tudo que você já tem para manifestar mais. Como é que, como é que você trabalha esse ponto de prosperidade com os teus clientes, Diana? Porque eu imagino que muitas pessoas te procuram sem entender o porquê que a prosperidade não manifesta. Exatamente, professor. Porque é muito mais fácil a pessoa pensar e vibrar na escassez. A pessoa olha e diz, eu não tenho, eu não posso. Quando você pensou no teu telefone para adquirir outro, tu nem sequer tinha usado todo o espaço disponível que havia. E você já vibrou aonde? Na falta. Ah, eu preciso de outro. E então? Então, professor, aqui entra, para mim, o que faz sentido verdadeiramente é tu dizer, eu tenho, eu posso, eu uso. Eu busco, eu encontro. E tu começa a ter aquela certeza. Sabe, o professor Hélio Couto, ele fala que quando a gente paralisa, o átomo que está caindo, né? Nós prendemos o átomo e ele não decai. Como? Quando a gente está olhando para o leite ferver, então o leite não ferve nunca. Tu vira de lado e o leite. Isso foi comprovado, né, cientificamente, que isso acontece.
Então é aqui que a gente para e vai lá para a prosperidade para a gente ter esse entendimento. Se tu ficar vibrando na escassez, não dá certo. Não vai Sim. ter. E a gente então busca esse entendimento que tu tenha certeza de que as coisas irão acontecer. E tu começa a cocriar a tua realidade. Quando que nós cocriamos a nossa realidade? Quando passamos a ter o entendimento de que está tudo certo como está e que o carro ele está na garagem, sim. Sonhou com o carro novo, é o carro na cor tal, com tantas portas, marca tal, e você tem a certeza que ele está lá. Não pode em nenhum momento bater a dúvida. Bateu a dúvida, já sabe o que aconteceu, né, professor? Aí paralisa o átomo e não decai. Não tem como acontecer. Lembra sempre do leite. Isso é um exemplo perfeito, Diana. Nossa, porque eu acho que quando a gente vai pegando esse ponto de entender mais a frequência mental, é interessante, porque o desejo, ao mesmo tempo que ele dá uma forma, né? Eu falo, pessoal, vamos colocar o celular aqui, tá? Eu quero um celular novo. Tá bom. O desejo, ele deu uma forma do celular. Mas o que eu vou intuindo é que a partir do momento que eu desejo algo e tenho a forma, ou seja, eu sei o que eu quero, eu já tenho aquilo conectado. Eu tenho que sair desse estado de desejo, porque se esse estado de desejo, que em primeiro momento é criador, se ele for intensificado, ele também transforma na falta, porque obviamente eu só desejo o que eu não tenho. E aí que entra o que você está falando perfeitamente, porque você me fez lembrar do termo que o professor Orlando Couto usava, que era o efeito Zé não. Eu fico segurando, por que que eu não tenho? Por que que eu não tenho? Por que que eu não tenho? Olha a frequência, por que que eu não tenho? 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 Não tem porque não tem, porque você sente que não tem. Você tem dúvida, como você mesmo trouxe. E a dúvida, Quando coloca dúvida, o que que o universo te traz? Mais dúvida. Quando tu diz para o universo que tu tem escassez, que tu não tem, está em falta, ele te dá mais falta. Quando você coloca certeza que você tem, que está aí, que é seu, então o que que o universo vai te trazer? Mais do mesmo. exato, exato. Eu Isso é acho extraordinário. muito interessante abordar esse assunto, muito interessante, porque é normal a pessoa ficar se lamentando, ficar procrastinando até muitas vezes, resmungando, né? Fica aí, não, porque eu não tenho, porque na minha casa eu não me dou bem, não. Fala só o negativo. O que que você está atraindo para você? Mais negatividade. Totalmente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô pensando nisso aqui agora. Você tá segurando o seu celular? Tô segurando ele. Tô Você quer? tremendo? Não, 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 não por isso não. Se você quiser colocar no lugar, se você quiser até de repente fechar a câmera, arrumar para você ficar confortável, porque o papo tá muito bom. Lógico que eu não quero abusar de você mais do que posso, né? Mas é que o papo tá muito interessante. Eu fico pensando que a sua mão vai começar a doer em algum momento aí, Diana. Tô Fica à vontade. escoradinho. Tá, Tá melhor, professor. Tudo bem. tá ótimo, porque realmente eu acho que você estava falando, eu fiquei pensando, prosperidade e expansão de consciência, por mais que a gente fale de uma coisa e de outra, mas parece que no fundo elas acontecem meio que simultaneamente, né? Porque quando eu expando, eu já percebo que não falta. Me parece, Diana, que nós somos doutrinados a sempre olhar o resultado final, então nós sempre queremos as coisas prontas, quando na verdade o segredo do processo é receber a matéria bruta. É como se fosse, sei lá, Sim, uma fábrica de móveis que tem todas as madeiras dos equipamentos, mas fica pensando, a gente não tem o que vender, a gente não tem o que vender. E aí não entende que parece que por trás disso tudo, que aí no meu ver, quero muito ouvir tua opinião sobre isso, tem a ver com o sistema de crenças, né? Porque eu acho que quando a gente olha para um caminho, eu sempre senti, Diana, que os momentos mais difíceis da minha vida foram os momentos em que eu estava passando por aquele deserto, onde você não sabe qual é o caminho. E isso é agonizante porque você não sabe. Você pensa, meu Deus, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Mas, a partir do momento que a gente encontra um caminho, aí, pô, aquilo ressoa diferente dentro da gente, só que aí vem essa questão. Eu acredito que eu posso construir esse caminho, porque se eu pode olhar para contar. fora nesse momento, né, muitas vezes o que vai acontecer? Eu vou começar já a pensar em tudo aquilo que eu não tenho. Mas parece que quando de repente vem esse sentimento interno de aceitação,
e eu me permito entrar nesse movimento e agora começar a dar o meu melhor, aí não tem espaço para dúvida, né, Diana? Que para mim, sinceramente, é o que conecta com aquela frase que diz: pô, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você movimenta uma montanha. Mas por que a fé é no tamanho de um grão de mostarda? Simples, porque não existe meia fé, ou você tem ou você não tem. Ou você tem ou você não tem a fé. Mas ainda eu vou voltar lá nas crenças limitantes. Por favor, fica à vontade. Professor, a gente traz crenças. Crenças que nos limitam e crenças que não nos limitam. Porém, a crença que nos limita, normalmente, ela vem do teu DNA, lá do pai e a mãe, de lá antes, ou de outras vidas, mas também não vou entrar no mérito aqui dessa questão, enfim. O que acontece quando tu traz essas crenças oriundas familiar, no DNA da família? Tu repete ciclos. O que o pai fez, o que a mãe fez, é o teu máximo que tu tá dando, porque tem uma crença que tu não pode ser rico, que rico vai pro inferno, que rico não é de Deus, que o pobre, que... Então aí, professor, já entra essa outra crença que eu quero falar, que eu sempre falo nos treinamentos, que, gente, o que não é a corrupção que vai para o inferno, ou que não sei o que, é você, é o que você tem dentro do seu coração, é aí que te faz próspero ou não próspero. É verdade. A sua vibração é que te traz a sua realidade. Então, muitas vezes, tu tem essas crenças que eu citei anteriormente, que era oriundo lá do vô, da avó, de lá, por conta que aconteceram algumas coisas. Mas nós temos a oportunidade de ver de forma diferente hoje e transcender. É verdade. E aí começa o nosso processo de autoconhecimento, né? E Onde a aí gente entra o processo. realmente tem que olhar para dentro, tem que olhar para a história de vida. São 10 anos dessa jornada, Diana. E eu vou dizer sinceramente para você, tem coisas que são bem desafiadoras ainda. E eu fico muito Muito. pensando como que é, porque grande parte das vezes os atendimentos que eu tenho, não como foi o nosso, porque você está envolvido, então é diferente uma mentoria com terapeutas, mas um atendimento a uma pessoa que vem normal, ela quer um objetivo e tal. E muitas vezes ela acha que é muito difícil ter 1 hora e meia durante uma semana para assistir um documentário. E eu fico pensando, porque para mim, se eu não tivesse imergido nos estudos e no autoconhecimento, se fosse uma coisa que eu falasse, vou ver um videozinho de meia hora por dia, não tinha dado certo, não. Precisa ser uma coisa de falar, pera, eu quero investigar isso daqui. Quer dizer que o que eu sou não sou eu ainda? Quer dizer que, tipo, de repente eu vejo informações que me dizem que talvez 60, 70% do que eu sou é um reflexo daquilo que eu tive ou não tive dos meus pais, do que foi bom ou não foi bom, e eu ainda estou refletindo eles, achando que isso já é eu, mas muitas vezes tem sentimentos aqui que é sensação de falta, de repente enfim, pera, eu quero entender para poder devolver o que é de cada um, honrar e respeitar o que eu recebi, mas poder realmente me libertar desses padrões, porque senão não tem como libertar. Liberta na camada, acha que libertou. No fundo tá dentro do processo até o pescoço ainda, né? E o ciclo volta. Queira ou não queira, o ciclo se repete. Ou bem, paramos tudo e damos um entendimento, ressignifica o que aconteceu com você, seu pai e sua mãe. E você passa a honrá-los, porque você está aqui, porque você pediu para estar aqui, você veio com um checklist. Você precisa voltar o teu olhar para lá e dizer, ok, ainda que você não deu o teu melhor para mim, diante daquilo que eu imaginava que tu ia me dar, você deu o melhor que você poderia ter entregado para mim naquele momento. Ah, mas o meu pai disse isso para mim. Ah, mas a minha mãe disse aquilo para mim. Naquele momento era o que eles tinham para te entregar. E eles te entregaram isso. Ou você ressignifica isso, ou você volta com um novo ciclo. E isso acontece de novo na sua vida. Sim, sim. Fora a dor, né? Porque esse ciclo ele faz com que verdadeiramente a gente vá percebendo que, pelo menos para mim, Diana, os momentos mais difíceis não foram os momentos mais difíceis, foram os mais fáceis.
Por que que eu digo isso para você? Porque é aquele momento em que você sai daquela zona que estava, vamos dizer assim, em campos de urgência em algumas situações, isso se resolve, e aí você dá uma tranquilizada, e aqui é o momento de colocar mais potência no estudo para subir, e normalmente é onde a gente, opa, agora eu me distraio. E aí sabe o que eu fui entendendo? Que tinha a ver com verdadeiramente questionar no sentido positivo qual era o propósito. Porque este propósito, eu tive uma visão um tempo atrás, eu acho que até uns 2 anos, época de pandemia. Eu estava acompanhando o Wendel Carvalho, você deve o conhecer, né? E Conheço. o Wendel Carvalho estava fazendo todo um processo para fazer um lançamento, e olha só como que é a percepção, né? E aí ele foi e fez o lançamento no domingo. Eu sei que assim, quando você olhava lá no YouTube, muitas pessoas comprando. Eu acho que naquele domingo ele fez mais de 5 milhões de reais, tranquilamente. Tá? Na segunda-feira, o Wendel Carvalho estava lá na página dele falando de um outro trabalho, de um outro curso, de um outro projeto. E aí eu fui muito sincero comigo e pensar, sério? Caramba, se eu tivesse feito uma campanha de lançamento desta forma e chegasse no domingo e eu faturasse 5 milhões de reais, eu acho que eu ia tirar uma semaninha de férias para dar uma recuperada. O cara tá lá no dia seguinte, ele continua. Só que aí me veio uma questão, Diana. Putz, eu sempre disse para mim mesmo que eu não faço pelo dinheiro. Mas aqui eu tenho uma incongruência, porque o que esse cara está me mostrando é que para ele é um trabalho nesse sentido, onde tanto faz se deu um pouco lucro, um lucro gigantesco, na segunda-feira é dia de continuar a emissão com outros movimentos. E aquilo me fez pensar, sabia? Sim, professor. O dinheiro é consequência de um lindo trabalho que você faz. E com certeza o Wendel, ele faz um lindo trabalho. E o dinheiro é consequência na vida dele. E comigo não foi diferente. Todas as vezes que eu tive esse salto quântico, que eu consegui transcender em qualquer movimento que seja, foi quando eu acolhi, quando eu entendi esse fluxo e dei o meu melhor. E o dinheiro foi consequência disso. Seja na vez que passei no concurso do banco, seja quando eu comecei a atuar como terapeuta, em qualquer dos movimentos que tenha acontecido. Sempre foi aí que isso aconteceu. Sim. Porque é no veneno que está o antídoto, né? Que é com certeza. Eu acho que esse processo você trazia aí, Diana, e ficou muito claro a questão assim, quando você trouxe a questão dos nossos pais e das pessoas que passaram pela nossa história ter nos trazido aquilo que era preciso ou que eles poderiam, tem essa diferença toda dessa desconstrução que a gente tem que fazer no sentido do que ensinaram para nós, né, que era o ideal, o relacionamento ideal, ser casa e feliz para sempre, o emprego ideal, as pessoas são todas gente boas, né, o mundo ideal, pera, a gente tem que entender que, legal, eu acredito nesse mundo ideal, talvez daqui, sei lá, talvez umas dez gerações, a gente comece a chegar perto de alguma coisa, mas eu acho que nós, no momento que nós estamos pensando numa consciência coletiva, nós fazemos parte da construção de um movimento que está bem no início. Então, eu acho que quando a gente olha para a nossa história, aquelas coisas que foram diferentes daquilo que nós idealizamos, é nessas coisas mesmas que se conecta o propósito do nosso existir. Porque eu acho que você deve ter chegado nesse ponto também em algum momento, né, Diana? Chega uma hora que você não tem como não cair num campo mais filosófico, por assim dizer, se questionando o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou aqui vivendo essa vida? Qual que é o propósito de tudo isso? O que eu realmente quero não é o dinheiro. Dinheiro é a consequência. Dinheiro é bom, faz parte. Com mais dinheiro, nós ajudamos mais pessoas. Mas o que é que nós estamos fazendo aqui? Se não é um acolhimento, se não é amar as pessoas verdadeiramente. O que nós desejamos de verdade? Se não nós olharmos em termos de família, eu, meu marido, os filhos, as pessoas da minha volta. Se nós não queremos ser acolhidos, entendidos do jeito que a gente é, com situações, com problemas, com desafios. O que é que nós queremos? Quando eu comecei a compartilhar esse conhecimento, que eu vinha ser essa terapeuta, eu só desejava isso. Compartilhar com o outro um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história, o que fez sentido para o outro que já aconteceu comigo e que eu consegui transcender. Sim.
Isso é maravilhoso, né, Diana? Porque eu digo para você assim que eu me sinto muito abençoado, sabe? De verdade, porque nesses 10 anos, nossa, quantas histórias que eu já não ouvi, quantos movimentos, quantas coisas que eu já não aprendi, quanto que as pessoas, cada uma das pessoas que se conectaram comigo me trouxeram, porque eu acho que a gente já está num ponto, e isso é muito bom de ver que não existe nenhum tipo de padrão de superioridade e inferioridade no trabalho que a gente faz, são só expertises diferentes, né? De repente a pessoa ela é boa numa área e a nossa área de repente é essa daqui. É porque eu acho que a prosperidade nesse sentido, ela vai trazer mesmo para a gente esse sentimento de saber que nós temos aquilo que é preciso e desfocar a mente para começar até mesmo olhar o quanto que a gente tem amado nós mesmos, porque eu acho que se tem uma coisa, Diana, que a escassez ela mostra muito para a gente, tem a ver com amor próprio, quanto que eu me cuido, quanto que eu olho para mim mesmo, quanto que eu respeito, valorizo o que eu tenho, porque isso não é ser melhor que ninguém. As pessoas confundem muito hoje. Você falar que você é bom em algo que você lapidou, trabalhou, com você querer ser melhor que o outro. Não é isso. Eu não sou melhor que ninguém porque eu sou um bom palestrante, porque eu sou um bom coach. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu não posso também, tipo, deixar de colocar ali para fora aquilo que foi trabalhado a muito custo, porque não foi de uma hora para outra. Eu faço essa pergunta para muitas das pessoas que vêm aqui e te trago essa pergunta também, porque eu acho que você também não vai ter resposta, porque é difícil pensar nessa resposta. Mas se você parar para pensar, Diana, desde quando você começou esse movimento e começou a ler livros, palestras, cursos, você tem noção de quantas horas que você já passou da sua vida estudando e aprendendo? Eu não tenho ideia. O que eu posso dizer é que são muitas horas que eu passo estudando, muitas e muitas horas que a gente passa estudando, lendo, ouvindo, compreendendo, entendendo, aceitando. Muito tempo. Muito mais do que se imagina. E é uma coisa muito interessante, né? Porque eu acho que se eu ouvisse você falar para mim isso antes desse processo, eu ia, sabe qual a cena que ia vir na minha mente? Tipo, ia vir a cena assim mesmo, você sentada numa mesa com todos os livros e aquele estudo ia meio que ia me remeter a uma cena quase parecida com uma pessoa que está estudando um vestibular. E teria um problema nessa minha visão, porque eu olharia e falaria assim, putz, eu não consigo ser assim, porque eu não consigo ser assim mesmo. Só que quando de repente a gente olha para esse tipo de estudo, é um estudo de autoconhecimento que é diferente, né? Porque uma coisa é você estudar, uma coisa, você vai estudar, de repente, geografia e bacias hidrográficas para você ter uma prova, tá? Estudo lá fora, eu não quero fazer nada com a área de geologia, não me interessa, mas eu tenho que aprender. Isso é um tipo de estudo. Mas outra coisa é quando você está falando, caramba, eu tenho um problema na minha vida, eu não sei como sair disso. Peraí, deixa eu ver essa palestra aqui. Putz, oh, cara, me deu isso. Nossa, caramba, olha isso aqui. Olha, ele falou do outro cara ali, deixa eu ver esse cara que ele falou aqui também que tem uma coisa. Isso é diferente, né? Isso eu me Isso, identifico. isso aí. Mas é uma amplitude, né? Eu estudei muitas horas já. Eu não sei quantas horas, mas muitas horas nesses últimos anos. Uau, uau. Quando você começa os atendimentos, quais as dicas assim que você pode trazer, Diana, no sentido de, tá bom, eu tô num momento que talvez as coisas não estejam acontecendo, tô me sentindo meio travado, mas eu quero mudar, eu quero ser mais próspero. Tem um ponto assim que você sente que seria vital? Começa por este ponto. Como é que você vê isso? Sim. Sim, eu sempre trago então esta realidade, né, de saber como a pessoa está, o que ela está olhando. Ela pode estar olhando somente para o outro. Ela só olha para a grama do vizinho, que a grama do vizinho está crescendo, a dela não. Então ela deixou de se ver, e eu parto desse ponto, deste princípio. Então a gente começa a olhar para ela mesma, quando eu começo a questioná-la sobre situações normais, diárias, o que incomoda. E eu percebo que normalmente está aí o ponto, porque o meu colega disse isso para mim, porque o meu chefe falou tal coisa, porque o meu vizinho tem carro, eu não, porque o meu marido não me permite. Mas se verdadeiramente você quer, onde você está olhando? Para que lado você está focando? Onde você está olhando nesse momento? O meu princípio básico está em ver a pessoa, onde ela está, o foco dela. Onde está o foco é o que está acontecendo com ela.
traz para o consciente dela e mostra esse lado, porque quem está na situação não se percebe, não se vê. É verdade. Traz para o consciente dela esta percepção e aí dá uma nova direção, ressignifica e dá novas orientações. Sim. Ô, Diana, me fala uma coisa, me explica como é que as ferramentas que você foi trazendo para a tua forma de trabalho, de terapia, elas auxiliam, porque você trabalha com um ponto bem interessante e eu lembro que você falava sempre das ferramentas, dos aparelhos que você tem, dos movimentos. Explica pra gente como que é esse movimento, como que você chegou, de repente, a entender que esse caminho poderia ser muito forte para auxiliar as pessoas. Todas essas ferramentas primeiro foram usadas para mim, porque eu não imaginava ser uma terapeuta no futuro. Primeiro foi todas as questões comigo, nesse movimento de autoconhecimento, de me desenvolver e situações que acontecidas na minha vida cotidiana. Então entrou a radiestesia. A radiestesia foi um movimento, aquele do pêndulo dos questionamentos. Quando na real eu entendi que eu poderia impulsionar uma intenção de acordo com o que eu estava sentindo e usar na radiestesia. Fez total sentido na minha vida. Depois da radiestesia, eu fiz o curso de barras de axis, porque foi necessário fazer por conta que nós fomos viajar e o meu marido teve a síndrome do pânico numa viagem que a gente fez para o Rio Grande do Norte. A gente mora no Rio Grande do Sul e a gente viajou para lá e ele teve a síndrome do pânico. Quando ele teve essa síndrome do pânico, nós não podíamos saber o que estava acontecendo e nós precisávamos ajudá-lo de alguma forma. Quando a gente viu que os exames deram todos bons, que ele não tinha nada, que ele, eu tenho um problema cardíaco, mas não era, era síndrome do pânico. Então eu comecei a fazer uma terapia, minha filha começou a fazer outra para ajudar. E aí eu fui indo e fiz as barras de axis, onde eu fiz uma expansão de consciência muito linda, uma limpeza energética. E após isso, então eu segui com as ferramentas. Hoje eu trabalho sim com a radiestesia, com a mesa eletromagnética. Eu trabalho com um equipamento também que é da Morphozoom, emanação de ondas eletromagnéticas. De empoderamento, de alegria, de paz, de acordo com cada situação. Entre outras ferramentas, professor. O Ponopono natural, né? Quem não trabalha com o Ponopono faz parte das nossas vidas. Hum. Então, a gente pode não entender bem o que as 4 frases significam no nosso consciente. Mas ok, se você não sabe bem, apenas pratique. Você limpa em você o que você está compartilhando com o outro, né? É muito linda a história do Ho Oponopono. É isso mesmo. Entre outras ferramentas, professor, sim. Interessante, porque me perdoe, sinto muito, eu te amo, obrigado, certo? Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Sim, a ordem não importa. Importa você falar as 4 frases. Que interessante, eu pensei que a ordem tinha que ser específica. Porque eu vejo mesmo assim essas frases como um depurador de energia no sentido negativo, né? Obviamente que é a limpeza, porque eu acho que essas 4 frases elas trazem para a gente a questão de absorção, aceitação, né? Tipo a questão de, putz, eu sinto muito, então eu já me responsabilizei, né? Sabe? Eu já trouxe ali, me perdoe, espera um pouco, não tem uma intenção, né? Eu te amo, manifesto, expando com a gratidão, e eu acho muito legal e é interessante você me falar que a ordem pode ser diferente, porque a ordem aqui não muda o resultado final mesmo, ela traz realmente a Não. sensação, e isso é maravilhoso, Diana, porque eu acho que essas ferramentas, inclusive você estava falando de colocar intenção, você me fez lembrar muito da ressonância harmônica do professor Hélio Couto, porque de uma certa forma é uma ressonância, né? Exatamente. É uma ressonância. Professor, mas ainda ficando um pouquinho mais no Ho Oponopono, quando a gente se responsabiliza por tudo que está na nossa vida, nós temos a grande oportunidade de limpar as nossas memórias e transcender, e transmutar, equilibrar, harmonizar, a palavra que tu quiser nesse sentido.
Porque é muito interessante que normalmente nós, seres humanos, me incluindo, a gente não diz, ai, isso tá na minha vida porque eu atraí. De alguma forma eu atraí e preciso limpar isso. Não, isso aconteceu porque o outro foi com que fez isso para mim. Não, meu pai não me permitiu. Não, meu marido que não quer. Sempre a culpa do outro. Então, quando a gente entende que a responsabilidade é nossa, as coisas boas também, tá, professor? Todas as coisas maravilhosas que eu tenho na minha vida, sim, também é de responsabilidade minha. Eu tenho uns filhos maravilhosos. Sim, é responsabilidade minha. Sim, eu gerei, eu cuidei. Ah, mas tal coisa aconteceu. E aconteceu mesmo, coisas terríveis comigo. Não vai pensar que tudo foi flores, não. Aconteceram sim. De responsabilidade minha. E foi minhas grandes oportunidades, foram as situações que aconteceram. Porque aconteceram. E foi aí as minhas grandes sacadas. Ah, é? Então isso aconteceu e é para isso que eu preciso olhar. Sim, E o Ho totalmente. Oponopono, e o Ho Oponopono, ele possibilita que nós conseguimos limpar, transmutar. E eu sempre falo que o cliente que chega até mim não é o acaso. O cliente que chega até mim é porque nós dois compartilhamos de histórias que nós dois precisamos limpar. Inclusive eu e você, professor. Totalmente. Nós não Totalmente. estamos aqui ao acaso. Nós estamos aqui porque em algum momento, em algum ponto, nós compartilhamos histórias. Se todos somos um, se nós dois estamos aqui, não é o outro. Não é a Maria nem o José, é o professor Alex. Nós dois estamos aqui. Nós dois temos histórias para transmutar, para evoluirmos juntos. Sim. Totalmente. É. Nossa, acho que todo o movimento que a gente fez no nosso trabalho foi um movimento muito interessante, porque eu aprendi e trouxe muita coisa positiva. Até porque eu acho que, assim, eu realmente compartilho da tua ideia. Tipo, acho que o que a gente vê fora é um reflexo do que está dentro. E sabe o que é interessante? Porque eu aprendi uma coisa, quando eu estava ainda no começo dos estudos, ainda estava mais na parte, assim, comportamental, não tinha chego nessa parte da energia, sabe? E aí eu vi uma matéria uma vez que chamava assim, percepção seletiva. Aí eu fui ler a matéria para entender o que que era, uma matéria de um plano de psicologia, e ela falava exatamente que tudo aquilo que está muito focado na nossa mente, a gente direciona a atenção. Então, naturalmente, aquela coisa, poxa, na época que minha esposa ficou grávida, putz, parecia que todas as mulheres do mundo tinham decidido ficar grávidas naquele ano, né? E isso já tinha acontecido no meu primeiro filho, na minha primeira filha. De repente você quer comprar um carro específico, você começa a ver o carro passando por quanto é lado. E aí, primeiro vem aquela coisa, né? Meu Deus, o que acontece? Eu quero ver o negócio, agora o negócio está em todo lugar. Mas aí vem a sacada que eu acho mais interessante. Já estava tudo lá, só que o meu foco estava para um outro ponto. Então aquilo, obviamente, não me fazia. O que eu vou intuindo, Diana? Que no nível mais profundo do nosso ser, do nosso sentimento, a gente está com uma frequência alinhada. Essa frequência, ela vai naturalmente nos conectar com informações externas. Se eu estou numa vibe de muita reclamação, obviamente uma pessoa que passa elogiando, agradecendo, não vai fazer sentido conversar com ela. Vou falar oi, não vai. Vou conversar com o cara que está reclamando lá junto. Então, partindo desse ponto de perspectiva, quando nós estamos dentro de atendimento, o campo é mais profundo, é mais sutil, mas naturalmente, tudo aquilo que eu enxergo no meu externo me traz uma reflexão no interno. Mas espera um pouquinho aí. Será que isso aqui. Como é que tá essa minha área aqui? Caraca. E essa vulnerabilidade ela é incrível, Diana, porque nos faz nos colocarmos como seres humanos sem sair dos papéis que nós temos. Posso ter um papel de estar sendo mentorado ou de estar como mentor, mas antes do meu papel, eu sou ser humano. E eu jamais poderia dizer assim, eu não tenho nada a aprender com você por causa desse papel, porque isso seria uma arrogância em si, o que naturalmente já diria que eu não estaria pronto para esse papel, porque a minha maior função, de certa forma, é aprender, conectar e trocar.
Então isso é Estamos numa extraordinário. troca de energia. Não importa se é o mentorado ou o mentorando, se é o meu cliente ou eu como terapeuta, nós estamos aqui trocando uma energia. E se nós nos encontramos, há aqui uma ressonância, sim, há uma frequência, sim, que nós estamos aqui transmutando, com certeza evoluindo em algum momento, em algum grau. Não importando em qual é o degrau que você está ou que eu estou. Nós dois, naquilo, a gente está transcendendo. Por isso que eu sempre digo, o mentor, o professor, o terapeuta, quanto mais ele ensina, quanto mais ele doa, mais ele está se ajudando, evoluindo. Totalmente. E aí faço as palavras de Carl Jung, nossas, nem vou dizer minhas. Sem amor não existe cura, não existe transformação, não existe movimento. Porque se eu olhar para você ou você olhar para mim, lá com a visão atrás, de falar assim pra gente, ó, vai lá fazer mentoria que vai dar dinheiro. E aí a gente vem pro processo, esquece, não vai conseguir, não vai conseguir. Não tem jeito. Tem que ter a essência, tem que ter aquele ingrediente que vem do Alex, que vem da Diana, que ela só consegue entregar quando tem envolvimento. Diana, sabe que Envolvimento. eu tô num momento assim meio estranho da minha carreira diferente. Eu já vinha passando por esse momento, mas hoje em dia eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, sabe? E vou até colocar isso para você aqui como uma questão que talvez você já tenha passado por isso. Eu não consigo, mas estou tendo uma grande dificuldade de atender pessoas que me procuram, mas não tem propósito. Hoje em dia eu já estou chegando num ponto de cancelar esses atendimentos, porque chegou um momento, Diana, que o tempo começou a ficar muito escasso no sentido de muitas coisas para fazer. E quando nós nos conectamos, por exemplo, nós tínhamos nossas sessões, existe uma egrégora criada ali. Essa egrégora é uma conexão minha e tua e ela flui. O que acontece quando, de repente, você conecta com alguém que tem o dinheiro para te pagar, mas não tem envolvimento? Fica frio, você não sente propósito. Eu fico com um sentimento que parece que eu estou devendo para a pessoa, sabe? Não sei se você sente isso, porque ela colocou uma energia de tempo, de investimento no meu trabalho, e eu não consigo devolver a energia para ela, porque muitas vezes, obviamente, é um campo de fluxo, né? Não tem como, né? A gente fazer o movimento se a pessoa não estiver aberta a esse movimento também. Você já sentiu isso, Diana? Já aconteceu com você? Já, professor, acontece muito. E vou te falar uma coisa, ó. A pessoa, ela só quer ser acolhida. A pessoa que está ali, ela não tem um propósito, não é que ela não tenha, ela não conseguiu manifestar, porque ela só quer amor, ela só quer um acolhimento, ela não sabe. E tá tudo bem, professor. Ela tá no despertar dela. E tá tudo certo. Ela não tá vendo a mesma coisa que nós estamos vendo. Eu sei que fica, a gente não consegue se sintonizar, a gente fica ali, tá, mas olha, e tu vê a pessoa se vitimizando, e tu vê a pessoa ali se jogando no chão como um menino, meninas, uma criança de 4 anos, de 3 anos se joga no chão, e tu vê ali, e a pessoa está fazendo isso, a mesma coisa. Mas, professor, ela está no momento dela. Ela não está vendo isso que nós estamos vendo. Por isso, baixar as muralhas, por isso, baixar todas as barreiras, essas que nós temos, sim. E dizer, tá bom, vem cá. Mesmo assim, você tem um coração, você tem projetos, você veio aqui com um checklist para desempenhar tais funções. Eu sei, você não quer, você não vai fazer. Tá bom, tá tudo bem, mas se você quiser, a gente pode fazer juntos. Dá a mão. Extraordinário, minha querida. Quem sabe faz ao vivo, né? Você me fez ter uma ideia simples que muda tudo. É o papel. É o papel. Porque isso já acontecia quando eu trabalhava exclusivamente com coaching. Quando eu trabalhava só com coaching, nos meus primeiros 5, 6 anos era só coaching. E muitas vezes a pessoa vinha procurar o coach, mas o papel que ela precisava não era do coach, era do mentor. No caso que você está me dizendo é que muitas pessoas estão vindo procurar, algumas pessoas com o papel do mentor, mas elas precisam do terapeuta. Que aí entra o Uhum. acolhimento que você falou.
é um processo diferenciado, que na verdade o que você tá. Você salvou um atendimento aqui, viu? Depois eu falo para a pessoa mandar uma mensagem para você, porque ó, você fez uma cura aqui, uma ressignificação aqui, com a simplicidade das palavras que você colocou aí na forma, e eu te agradeço demais, porque é extraordinário, é isso. Na verdade, é o papel. Porque às vezes a gente está dentro de um fluxo, e você sabe como que é para nós que estamos do outro lado, todo o processo de construção sistêmico. É um processo que exige muito de nós, e voltamos a dizer, se não tiver amor, não faz. Vai arrumar um monte de pretexto. Mas a gente vai fazendo um movimento. Só que às vezes realmente vem alguns movimentos, e talvez o que você me trouxe a refletir é que é preciso, não no sentido de desacelerar, mas de acalmar para observar. Olha só que fantástico aí. Obrigado, viu, pela sua mentoria gratuita. Ai, professor, eu adoro fazer o que eu estou fazendo. Eu amo, eu sempre fiz. Eu só não sabia que eu fazia. Mas eu sempre fiz esse acolhimento. Eu lembro de situações com colegas. Eu lembro de N situações, assim, ó, desde 15 anos, 16, 17, que eu contei a história da minha mãe. Eu sempre fiz isso. Porém, eu não tinha esta placa, este nome. E foi na minha necessidade, foi na pandemia, quando aconteceu um home office, quando essas doenças vieram e elas estavam falando comigo. Quando essa urticária crônica espontânea, ela veio violenta na minha pele, que é o maior órgão do corpo humano, e ela veio manifestando uma contradição do meu mundo interno com o meu mundo externo. E eu perguntei para essa urticária, eu falei com ela, o que você quer falar comigo? Me diz o que tu quer falar comigo, por que você está assim tão agressiva? Por que esta contradição? Que estou hoje fazendo isso feliz, de boa, mas eu te falo, são caminhos árduos. Eu nunca falei que foi fácil, professor. Sim. E eu imagino que as pessoas que passam por situações, elas devem estar me ouvindo e elas devem estar dizendo: eu também passo por situações difíceis. Sim. Mas não desista, não vai ser isso que vai derrubar. Não, vai ser ali a sua grande oportunidade de subir, de ascender. Você tem projetos, independente de quem é, e do que faz, e do que tem. Essa pessoa tem uma alma, essa pessoa tem querer, essa pessoa tem projetos. Ainda que o projeto dela seja ver o filho, seja abraçar um filho. Ainda que esse projeto seja pedir perdão, dar o perdão a alguém. Mas Sim. dá tempo, dá tempo. Nossa, você nos traz uma mensagem assim, de muita positividade e é interessante, Diana, porque estando aqui nas lives praticamente todos os dias, a gente vai percebendo vários padrões de comunicação e você tem uma expressividade muito forte, sabe? Porque você nos traz, na verdade, não a tua energia nesse sentido, ela é muito expansiva, porque você fala de você, mas a todo tempo mirando em mim, em quem está aqui com a gente online e transferindo esse movimento. E isso é o que exatamente marca esse ponto dessa prosperidade no sentido do transbordo, sabe? Porque é verdade, a tônica desta colocação que você traz para a gente, no sentido de estamos aqui, estamos passando por desafios, todos nós passamos, né? A gente acha muitas vezes, pelo menos eu achava, que no começo do processo de autoconhecimento, a ideia era, eu vou entender isso aqui, não vou ter mais problemas. Nada a ver com isso. Quem dera, Aí né? é que vem os problemas. Aí é quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais situações desafiadoras. Totalmente, totalmente. Na verdade, a gente É. aprende a lutar, né? Não aprende a acabar, né? Eu lembro que uma vez um dos meus mestres falou assim para mim, ele baixa o óculos dele e fala assim, bem, o dia que você não tiver mais problema, você sai daqui desse plano, tem mais o que fazer aqui. Acabou o problema, acabou a missão, fim, game over, ganhou. Então, agradece que você tem problema, você gosta da vida, porque faz parte de viver, a arte de superar. Até porque, né, a gente vai entendendo mesmo que o problema é só uma percepção, né, Diana?
Exatamente, exatamente. E não vamos nos esquecer que a situação desafiadora é a tua oportunidade do teu salto. Não queira só flores, flores, que você vai ficar na zona de conforto com o teu corpinho lindinho, sentadinho no sofá, mexendo num controle. Pensa comigo. Você quer isso, zona de conforto? Você vai ficar sempre na mesma, não vai mudar nunca de carro, não vai mudar nunca de casa, não vai mudar nunca de rede, nunca mais a se conectar com ninguém de diferente, vai ficar sempre na mesma. Mas situações, elas vêm para quê? Para trazer esse desafio e você começa a se conectar com outras pessoas, outras modalidades e então outros aprendizados e a evolução acontece. E o dinheiro é consequência disso. Totalmente, totalmente. Até porque a visão da prosperidade só limitada ao dinheiro já é a visão da prosperidade pobre, né, Diana? Exatamente. Exatamente, não podemos. Não, não existe, na verdade, não é que tu não pode. Nem existe a prosperidade ficar voltada ao financeiro, ao dinheiro. A prosperidade é esse bem-estar, essa sensação gostosa que você tem em todos os aspectos. Uau, que sacada, Diana. Eu não vou me aproveitar muito mais de você não, porque essa live tá maravilhosa e os insights não param de vir aqui. Eu fico muito preocupado com o teu horário, mas eu queria que você, quando você para analisar, Diana, e você vê todo o movimento que você passou, os desafios atuais, tudo que vem pela frente, como é que você, o que que disso você sente assim que seria uma mensagem muito legal para você deixar aqui para a gente, para as pessoas que estão acompanhando? O que mais foi importante nessa aprendizagem toda, minha querida? Coisa mais linda que eu sinto de compartilhar nesse momento é dê a mão à pessoa que está do teu lado. Seja para você pedir ajuda, seja para você dar essa ajuda. A pessoa que está ao seu lado, ela só quer ser vista por você. Ela só quer um bom dia com um sorriso. Ela só quer o sorriso, talvez. Ou só o bom dia. Ou só, tá tudo bem. Logo essa dor vai passar. E nós estamos juntas. E tá tudo bem. E eu quero dizer para você que eu estou aqui. Se você quiser a minha mão, e eu estou aqui. E o professor esteve ali e está ali porque eu dei a minha mão a ele. E assim nós todos somos um. Ora a gente dá a mão para alguém, ora alguém nos dá a mão. E é só isso. E tá tudo bem. Uau! Nossa, Diana, que incrível, viu? Sabe que quando a agenda da semana ela vai montando, é tudo aleatório. Sim, eu não fico com nenhuma estratégia do tipo, ah, essa pessoa vai falar sobre esse tema, eu vou encaixar essa para falar desse. Não. As pessoas vão vindo, eu vou intuindo os temas e a coisa vai acontecendo. E você abriu essa semana com a gente, assim, nossa, assim, numa vibe que se eu e você tivesse combinado para tudo que vai movimentar, olha, não daria assim tão certo, mas ao mesmo tempo eu digo para você que muito sincronizado com a energia dessa intenção, porque durante esse tempo, Diana, com esse trabalho aqui do podcast, eu tenho recebido muitas energias e também te dou a oportunidade de conectar com muitas pessoas, né? Colocando mesmo à disposição um conhecimento de qualidade, porque olha só, qualquer pessoa que esteja em ressonância, que entre aqui, que ouça a sua história, que sinta a tua mensagem, não tem como não sair dessa live um pouquinho mais energizado do que entrou, com uma perspectiva, com um revigor, e para mim esse é o propósito. Então eu quero te agradecer demais de ter vindo aqui, de ter aceito meu convite, de ter se conectado de coração, sabe, muito fluido, assim, uma leveza, Diana, que de verdade, minha querida, dá vontade de ficar mais umas 2 horas que falando com você, viu? Sério mesmo, Ai, porque muito bom mesmo, Diana. Gratidão e vai ter mais convites, viu? obrigada, professor. Sim, muito obrigada pela essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história, da minha vida. E eu sei que a minha história, ela se conecta com muitas histórias. Talvez não na mesma ação, mas na mesma vibração, nessa mesma frequência. E eu Uhum. falo para você, você me deu a mão e eu dou a mão para o outro. E a gente continua sempre fazendo essa roda. Continua Sim. sempre nos aliando um ao outro.
Sim. com amor, com carinho, com acolhimento. E eu estarei aqui, sim, sempre, toda vez que você me convidar. Obrigada, professor. Foi muito bom, muito gostoso, uma sensação maravilhosa mesmo. É mesmo. Eu saio daqui com uma energia leve e vocês imaginam, né, gente? Olha, que maravilha. A Diana me deu a oportunidade de fazer um trabalho com ela e cada sessão sempre era muita reflexão, muito pensamento e que bom, né? A gente pode dizer, graças a Deus, que ganha de todos os lados e quanto mais amor a gente conecta, né, Diana? Mais coisas voltam e no final tudo dá certo, tudo se encaixa. Então, gente, olha, gratidão, obrigado porque abrimos a semana com chave de ouro. É uma honra ter esta live gravada aqui no Mindcast. E pode aguardar, que vem outros convites aí. E quero agradecer a todo mundo que esteve Obrigada, com a gente professor. também, né? Obrigado a vocês pela audiência, por estarem aqui com a gente. Espero mesmo, acho que nem preciso falar, o Aguinaldo já colocou aqui, ó, ganhou a semana. Então, que legal, gente. Fiquem com as melhores energias nossas aqui e muita prosperidade para vocês. E quarta-feira estamos de volta. Aí, olha só, quarta-feira eu tinha escolhido o tema. Ressignificação, técnicas ou dicas para ressignificar. Você já deu muitos insights para mim aqui, Diana, e vai ser citada nessa live com certeza, viu? Muita gratidão, minha querida. Obrigada, professor. Obrigada. Sim, nós estamos juntos. Nós já nos conectamos e a gente está junto nessa caminhada, sim. E quem se conectou aí com essa história, venha com a gente. É Estamos aqui, verdade. eu e o professor. Qual que é o teu Instagram? O Para meu as pessoas se Instagram inscreverem. é Diana Minucci Servo. Diana M Servo, na verdade. M de Minucci Servo, com C. Então, pessoal, por gentileza, sigam a Diana. Sejam bem-vindos também, se vocês estão chegando no Mindcast pela primeira vez, tá? E olha, vamos juntos que tem muita coisa boa para a gente compartilhar e conectar. E nos vemos muito em breve, minha querida. Gratidão, viu? Obrigada, professor. Até mais. Até Gente, mais. beijo no coração de todos aí. Obrigada por estarem conosco nesse momento. Sejam todos bem-vindos. Tenham uma boa noite e uma ótima semana. Tchau.